Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Ó, estádio Santiago Bernabéu, mas não estamos aqui para falar sobre Real Madrid hoje. Vamos falar sobre seleção brasileira. Tivemos a oportunidade de acompanhar esse segundo amistoso da data FIFA entre Brasil e Espanha, empate em 3-3. Eu vou falar um pouquinho das minhas impressões desse segundo amistoso, o segundo jogo do técnico Dorival Júnior no comando da seleção. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários por aqui. Vamos lá. Seleção brasileira entrou em campo hoje aqui contra a Espanha, um amistoso contra o racismo que foi decidido ainda no ano passado, né? Depois de mais casos de insultos racistas ao Vinícius Júnior que ele escutou em alguns dos estádios aqui da Espanha. Se promoveu esse amistoso, no qual o Vini foi o capitão da seleção espanhola. A gente teve, enfim, não tivemos uma grande manifestação, mas esse era a manchete, era o mote desse amistoso da seleção espanhola. A gente falou muito sobre isso na prévia, mas no dia do jogo a questão ficou no jogo mesmo, né? Se avaliou mesmo o amistoso entre Brasil e Espanha, na verdade Espanha e Brasil, porque estava sendo jogado aqui no estádio Santiago Bernabéu. Foi a primeira vez que essas duas equipes se enfrentaram aqui nesse estádio e a Espanha vinha para o jogo com um retrospecto muito ruim contra a seleção brasileira, de apenas 2 vitórias em 9 jogos, e agora são 10 partidas, continuam 2 vitórias para a Espanha, mas tem mais um empate para conta. A seleção espanhola que não vence o Brasil há 34 anos e continua sem vencer o Brasil há 34 anos. Bom, primeiro destacar que o Dorival Júnior entrou em campo com o mesmo time que ele escalou para defender a seleção brasileira contra a Inglaterra. Cada um pode pode opinar. Eu entendi a estratégia do Dorival, ele queria consolidar aquele time, mas o rival era bem diferente, né? A seleção espanhola joga de uma forma totalmente diferente que a seleção inglesa, que é uma seleção muito mais reativa, que joga muito mais no lá-e-cá, no contragolpe. A seleção espanhola fica com a bola. O que a gente precisava contra a seleção espanhola, que entrou com o seu time titular, com o Rodri, com Lamine Yamal e Nico Williams pelas pontas, machucando muito o Brasil no primeiro tempo, né? Foi um jogo muito bom da Espanha na primeira parte, porque conseguiu dificultar a vida da seleção espanhola, da seleção brasileira, porque o Brasil não estava conectado, a zaga não estava conectada, o sistema defensivo em geral, e muito porque a seleção não teve um protagonismo no meio de campo no primeiro tempo. O primeiro tempo ficou meio de campo totalmente para a seleção espanhola, que dominou a partida. Um jogo, como eu disse, com a mesma escalação que a gente viu contra a Inglaterra, mas contra um adversário que dificultou mais a vida do Brasil. Primeiro, um pênalti, que é o primeiro gol da seleção espanhola em cima de Lamine Yamal, que para mim não foi, mas como esse jogo não tinha VAR, o árbitro marcou e foi pênalti, mas não foi. Inclusive, para mim, o Lamine Yamal, ele se atira, então não foi pênalti. Rodri converteu, inclusive o Rodri se emocionou muito depois do gol, ele perdeu o avô faz pouco tempo e ficou muito emocionado depois do gol. O segundo gol, que aí eu acho que traz mais todos os problemas do sistema defensivo ainda da seleção brasileira contra jogadores tão agudos como o Dani Olmo. Ele entrou sozinho dentro da área, passando por 4 jogadores. O Dani Olmo é muito bom fazendo isso, mas a seleção brasileira precisa se preparar para enfrentar esse tipo de jogador, né? E o Dani Olmo é esse tipo de jogador. Um golaço do Dani Olmo e 2-0 para a Espanha. E aí se pensa, vai dificultar para o Brasil não vai conseguir chegar. E aí o Rodrigo esteve esperto, porque a gente sabe como é que é o Unai Simón, o goleiro da Espanha, que é o titular e que foi titular na partida de hoje, que ele é um cara que arrisca muito com o pé. E o Rodrigo estava atento, o Rodrigo estava fazendo a função do falso 9, de novo, como no jogo da Inglaterra, e o Unai Simón foi fazer uma saída de bola e errou na saída de bola, o Rodrigo estava atento, pegou e marcou um gol por cobertura. Até depois do gol o Rodrigo fazia assim para tirar esse negócio, porque no Real Madrid, nos últimos jogos, ele está com dificuldade de conseguir balançar as redes, e balançou com a camisa da seleção brasileira aqui no estádio Santiago Bernabéu. Quinto gol do Rodrigo com a seleção brasileira. O gol do Rodrigo colocou o Brasil no jogo. E aí a gente teve de novo Dorival fazendo substituições importantes na partida, mexeu muito já no intervalo, a entrada do Andreas Pereira, a entrada do André, eu agora não tenho aqui todas, porque eu não anotei, não anotei no papel, e aí eu não tenho papel para mostrar. Mas enfim, Andreas Pereira entrou, o André entrou, o Ian Couto entrou, para mim entrou muito bem, Ian Couto, que na última vez que passou aqui pelo Bernabéu não tinha ficado sensações boas, entrou muito bem o Ian Couto. E a principal entrada na partida, Endrick.
Ele precisou de 9 minutos para marcar um gol no Wembley, 5 minutos em campo para marcar um gol aqui no estádio Santiago Bernabéu. É um menino que tem uma estrela, ele é iluminado, ele é diferente, ele tem... não sei dizer, mais 17... E aí... não tem o que fazer, gente. Muitas horas falando, uma hora ia sair um espirro. Desculpa aí para quem está assistindo o vídeo. Mas seguimos, porque na vida real a gente espirra, desculpa. Endrick entrou, brilhou, de novo foi um destaque da seleção brasileira, vai estar por todos os lugares aqui na Espanha, se fala muito no Endrick. A gente queria ter escutado ele na zona mista, não conseguimos. Mas enfim, o primeiro passo do Endrick no Bernabéu já é enorme, marcar com a camisa da seleção brasileira 2 jogos, dos amistosos, 2 gols do Endrick. Realmente é um menino diferente, é um jogador que parece que tem uma aura ao redor dele. E empatou a partida, e aí o Brasil estava no jogo. E aí o Brasil conseguiu ser melhor que a seleção espanhola, mas não conseguiu transformar esse ser melhor em gol. E aí a seleção espanhola depois, já no finalzinho do jogo, cresceu de novo. A gente teve mais um pênalti para a Espanha, também duvidoso, talvez não tão duvidoso quanto o primeiro, mas outro pênalti duvidoso. A Espanha entrou de novo na frente no placar 3-3, e aí já nos acréscimos, pênalti para a seleção brasileira, Lucas Paquetá converteu 3-3 no placar. Depois do jogo a gente conversou com o Dorival e com os jogadores na zona mista, e a tônica geral é de que essa data FIFA foi boa para a seleção brasileira, deixa um sabor de boca bom, principalmente depois do ano de 2023, tem que se pensar daqui para frente, e vencer a Inglaterra e empatar com a Espanha, jogando no Wembley, jogando aqui no Bernabéu, são resultados muito importantes, principalmente para o ânimo da seleção brasileira. Então o retrospecto, a análise da data FIFA é muito boa. O Dorival está encontrando fórmulas, ainda acho que o trabalho está longe de ficar pronto, né, gente? Uma semana, 10 dias de trabalho é muito pouco. Ele elogiou muito a vontade, o ânimo dos jogadores, a entrega, a atitude. Realmente dá pra ver assim que os caras estão com vontade de voltar a colocar a seleção brasileira onde tem que estar, cara, porque o ano de 2023 foi muito ruim. E é positivo. O saldo é positivo e ele realmente é positivo. Eu não imaginava que a gente terminaria a data FIFA falando que a gente venceu a Inglaterra e conseguiu empatar com a Espanha no Bernabéu, apesar de não fazer um grande jogo, inclusive de ter momentos ruins da partida. E não contando com um jogo brilhante de Vinícius Júnior, que hoje tinha todos os holofotes nele, foi o capitão da seleção brasileira pela primeira vez. Vem de um pré-jogo muito complicado, no qual o Vini abriu o coração, falou de tudo que ele vem sofrendo, colocou o sentimento para fora. E aí a gente não conseguiu ver um bom jogo do Vinícius Júnior. Eu não sei o quanto o pré-jogo e quanto tudo pesou. Imagino que pesa e às vezes pesa mesmo. Mas o Vinícius saiu de campo muito aplaudido, jogou 70 minutos da partida, saiu muito aplaudido pelo torcedor. Eu não consegui ver, evidentemente, todo o estádio, mas eu vi espanhóis levantando e aplaudindo o Vinícius Júnior. Imagino que muitos torcedores do Real Madrid. Então, destacar isso. O Brasil enfrentou a atual campeã da Nations League em uma das seleções que é favorita para estar brigando pela Euro. Então a gente tem que ressaltar isso, que realmente a data FIFA para a seleção brasileira, esse início de trabalho do Dorival é muito bom. Focando, que eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui em clave Real Madrid, como eles falam, o Vini agora só volta a jogar contra o Manchester City, porque tem esse jogo de suspensão, o próximo por aqui. O Rodrigo tirou, vamos ver se agora sai gol também com o Real Madrid, porque o Manchester City está vindo aí, o Rodrigo tem o City sempre na cabeça. E, cara, os torcedores do Real Madrid, se já estavam numa expectativa absurda pelo Endrick, agora segura a emoção, porque ver o que ele fez aqui no Bernabéu em tão pouco tempo, sendo tão jovem, assumindo, tipo, ele chama o jogo, ele chama a responsa, realmente chama a atenção, então realmente a torcida vai estar de aqui até o dia 21 de julho, quando o Endrick faz 18 anos e já pode assinar o contrato dele com o Real Madrid, vai estar todo mundo aqui falando Endrick. Então estaremos aqui para contar também para vocês tudo que vier daqui em relação a Endrick e a expectativa toda do torcedor do Real Madrid, claro, do torcedor espanhol também, pelo jogo do Endrick por aqui. E acho que é isso, gente. Muito legal acompanhar de novo um jogo da seleção brasileira. Fazia muito tempo que não acompanhava. E eu torço muito pela seleção. Eu sou muito torcedora da seleção e, tipo, fiquei feliz de pelo menos estar vendo algo, né? Vamos lá, vamos pensar positivo para a Copa América. Bom, se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like, claro, os comentários por aqui. Desculpa se eu perdi algum detalhe, mas realmente, pós-jogo, às vezes é isso, gente. Esquece o detalhe e é o que temos. Tá bom?
Obrigada e beijo para vocês.